Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Brasil está se tornando a bola da vez no quesito investimentos e como que nós estamos dando uma surra nos principais países desenvolvidos do mundo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês diversos indicadores do porquê o Brasil vem se tornando uma das principais bolsas a nível global em relação à rentabilidade e por que nós estamos conseguindo surfar esse momento que está tão desafiador para o restante do mundo, muito melhor do que grandes países desenvolvidos. Mas antes, eu quero convidar você que está chegando aqui agora no canal a curtir esse vídeo. Comenta se você está gostando desse conteúdo e também compartilha com seus amigos para entender o porquê que o Brasil está se destacando dos principais países globais. Então eu quero começar com vocês mostrando o que está acontecendo lá fora e está tornando o Brasil realmente a menina dos olhos a nível global. Começando pela principal economia do mundo, a dos Estados Unidos. Lá nós vemos o que está acontecendo, realmente uma inflação muito acima da média, nós temos ali a taxa de juros muito abaixo do que é o esperado ainda, e a gente vê o país, o país que historicamente não tem uma taxa de juros e não tem uma inflação tão alta nos últimos 40 anos, como vocês podem ver aqui, através do CPI, nos últimos 40 anos não tem uma inflação tão alta nos Estados Unidos e tão persistente, a nível global. Isso vem impactando as principais economias do mundo, principalmente as europeias também, mas nós vemos aqui que os Estados Unidos demorou um pouco para começar a correr atrás da curva de juros, ou seja, ele começou a aumentar os juros aqui no início de 2022, quando a inflação já estava muito alta, então ele vai precisar hoje fazer muito mais esforço para trazer essa inflação para a meta. E o que nós vemos aqui no Brasil é um cenário completamente diferente. Nós, historicamente, temos uma habilidade de lidar com taxa de juros muito diferente do restante do mundo. Inflação, aqui nós somos PhD. E os nossos especialistas, principalmente do Banco Central, vendo isso que de fato iria acontecer, não só com o Brasil, como com o resto do mundo, decidiu a partir de abril do ano de 2021 começar realmente uma alta na taxa de juros. Então saímos ali de uma taxa de juros em março de 2% e reunião a reunião, a cada 45 dias a gente viu a taxa de juros chegando a incríveis 13,75%. Na última reunião não houve nenhuma alta, nenhuma queda, houve a manutenção dessa taxa de juros, mas hoje a nossa taxa de juros é 13,75%, com uma inflação bem decrescente. A gente chegou aqui numa inflação a 12% e hoje já estamos em 8,73%, e amanhã inclusive vai sair o IPCA do mês de setembro e poderemos ter uma nova queda nesse índice. Então a gente vê o Brasil se destoando do restante do mundo, realmente porque começou a subir a taxa de juros muito antes do que os principais países, inclusive países desenvolvidos. Se você olhar a Europa vem sofrendo uma das maiores inflações a nível global, cadeia produtiva, choque na cadeia produtiva, a gente vê a guerra sendo afetada ali com o corte do gás pela Rússia, a gente vê diversos outros fatores, um alto endividamento, a dívida PIB desses principais países da zona do euro muito acima de 100%, então a gente vê ali que poderemos ter um colapso muito grande nesses países. Os Estados Unidos, por ser a principal economia do mundo, por ter o dólar como reserva a nível global, ele ainda pode se dar ao luxo de ter uma inflação um pouco mais alta, que de fato ele vai conseguir ao longo do tempo voltar essa inflação para a meta, mesmo que no meio do caminho cause uma pequena recessão na economia americana. Mas hoje o Brasil, mediante esse cenário de guerra, mediante esse cenário de inflação a nível global, ele torna-se, por ser um exportador de commodity, ele torna-se uma das principais economias a nível global. E a gente vê isso através, por exemplo, da taxa de juros reais. Hoje o Brasil lidera o ranking mundial de juros reais, não que isso seja 100% positivo, pessoal? Afinal, juros reais quer dizer o quê? Que você está com juros nominal muito acima da inflação, mas isso não é tão bom, porque você atrai sim investidores estrangeiros para colocar dinheiro aqui no Brasil, mas quando esses juros reais começarem a diminuir, quando a taxa de juros americana estiver subindo, isso acaba fazendo com que esses dólares vão embora. Mas de fato, hoje o Brasil recebe muito investimento estrangeiro porque ele tem uma taxa de juros muito alta, juros reais pagando acima da inflação.
Uma das coisas que pode impactar no curto prazo de maneira positiva o Brasil é que, pelo fato dele ser um país de commodities, a gente viu nos últimos 3 meses o petróleo Brent, né, que é referência aqui para a Petrobras, e também o minério de ferro numa tendência de queda. Porém, na última semana, advindo de novas notícias, né, novos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a gente viu realmente o petróleo disparando, né, saindo aqui de 80 e poucos dólares e voltando para os 95 dólares. Então isso acaba impactando positivamente nas ações da Petrobras, porque com o petróleo mais alto ela consegue uma lucratividade um pouco mais alta, né, e isso faz com que a Bolsa Brasileira no curto prazo possa ter uma alta um pouco mais expressiva, porque 20% de todo o nosso índice Bovespa é composto por minério de ferro e petróleo. Então isso daqui ajudou demais, tanto na inflação brasileira, né, como na inflação no resto do mundo também, né, que acabou através também de auxílios que o governo acabou fazendo, de corte no ICMS para combustíveis, a gente viu a nossa inflação caindo de uma maneira muito mais forte. E é lógico que a queda do petróleo a nível global ajudou para esse fator também. Isso fez com que, ao longo desse ano, a gente visse realmente o Ibovespa se descolando de uma maneira muito forte perante os Estados Unidos. Então, enquanto a gente está vendo a Bolsa Americana, tanto a Nasdaq caindo 33% no ano, a S&P 500 caindo 24% no ano, nós estamos na contramão do mundo subindo 11% no ano. Então, realmente uma alta muito forte em um país onde está passando por uma eleição, né? A gente ainda vê realmente que ela está se descolando do mundo mesmo, com todas essas incertezas em relação às eleições, né? E quem pode ser o nosso novo presidente. O mercado parece ignorar isso, porque pelo fato de sermos um país de commodities, isso faz com que a nossa economia cresça independente de quem será o governante aqui no país. Trazendo mais alguns dados macroeconômicos, a gente pode ver, como eu disse para vocês, o nível de desemprego caindo fortemente aqui no Brasil. Então estamos aqui em 8,9, é um dos menores patamares se a gente trazer aqui para os próximos 10 anos. Né, ó, desde 2016 não tínhamos uma taxa de desemprego tão baixa aqui no Brasil, então realmente essa queda veio se acentuando. Lógico, tivemos ali o choque no Covid, muitas pessoas sendo mandadas embora, mas depois a gente viu uma contratação muito forte e o Brasil e a economia brasileira crescendo fortemente. Isso impactou no PIB, né? O nosso PIB pode crescer esse ano mais do que a China, isso não acontece nos últimos 40 anos, a gente tem ali estimativas sempre sendo revistas para cima de crescimento do nosso PIB, né? Hoje está em 3,2, poderemos chegar no final do ano ali com 3,5 de alta no PIB. E também dívida pública, apesar de alta, né, a gente sempre viu a dívida pública crescendo aqui em relação ao PIB, né, devido ao fato de que é de costume do governo gastar mais do que ganha, mas a gente viu que na pandemia ali em 2020 ele chegou a 88% do PIB e hoje já está em 80%, podendo cair até para 75% até o final do ano. Então aqui é um dado ainda que pode ser alterado, mas a gente vê ali um pouco mais de austeridade fiscal, de controle dos gastos, para que não tenhamos realmente uma explosão da nossa dívida pública, né? Que isso ajuda demais no nosso risco país, e o risco país é um dos principais fatores que o investidor estrangeiro olha na hora de investir o dinheiro dele aqui no Brasil. Então trouxe aqui alguns dados econômicos para dar um panorama geral sobre como que está o Ibovespa no ano, mas eu quero também mostrar como que está em relação ao gráfico, né? Como que estamos com o Ibovespa no ano em relação ao gráfico, um gráfico que aparentemente eu acho muito bonito, ele está dando sinais claros aqui de alta, né? Então, para quem entende um pouco de análise técnica, no ano passado a gente teve uma queda bem forte do Ibovespa, né? Saindo ali do meado de junho, que foi o topo histórico, caiu por 5, 6 meses seguidos. Depois ele acabou subindo no início do 2022, subiu praticamente 20% no ano, devolveu esses 20%, mas agora ele está mostrando uma tendência realmente de que fez uma onda 1 de Elliott e agora está fazendo uma onda 3, né? Onda 1, onda 2, onda 3. Então, tínhamos aqui como resistência esse ponto aqui dos 114 mil pontos, que foi rompido na segunda-feira passada, precificando um pouco das eleições que tivemos no domingo, né? Então, na segunda-feira passada, o Ibovespa subiu mais de 5%, um pouco ali do cenário que tivemos com os resultados das eleições, rompendo esses 114 mil pontos,
Naturalmente, depois de uma alta muito forte que tivemos na sexta e na segunda-feira e durante a semana inteira o Ibovespa foi subindo, né? É normal nós passarmos por um período de correção, então poderemos ter uma correção aqui em torno aqui dos 114 mil pontos, para que as médias também cheguem ali bem próximo desse cenário aqui de 114 mil pontos, para continuar ali o início da onda 3, né? Se você traçar um Fibonacci aqui, uma projeção de Fib, só para vocês entenderem em que momento nós estamos, né? Teria que ter uma correção, porque de fato ele bateu aqui em 161% de Fibonacci. O que ele vai fazer aqui? Provavelmente vir corrigir em torno aqui dos 100%, 112, 113 mil pontos, para vir buscar esse topo aqui feito anteriormente em março de 2022. Então esse topo em 122 mil pontos, ele será o próximo alvo do Ibovespa na pernada de alta. Então a gente vê realmente, comparado ao que está acontecendo nos Estados Unidos, uma tendência de alta bem mais clara nas bolsas do Brasil do que nas bolsas americanas, né? Então, Brasil é sim um dos principais países para se investir no momento. Então, se você não está investindo em bolsa brasileira, você tem que buscar uma alternativa e começar a investir, porque estamos no início de uma tendência de alta. É claro, estou falando isso baseado no que a gente sabe até hoje, né? Pode acontecer diversas coisas que não estão previstas, que pode mudar esse cenário, mas olhando de maneira gráfica, olhando para os indicadores macroeconômicos, nós vemos uma bolsa brasileira muito mais forte, resiliente e com tendência de alta comparada com as principais bolsas mundiais. Aqui eu poderia mostrar para vocês bolsas europeias, eu poderia mostrar para vocês bolsa da China, todas elas estão na contramão do que a gente está enxergando aqui no Brasil. E eu quero mostrar um pouco de como que está se comportando a nossa rentabilidade de algumas estratégias, né? Porque é interessante que você veja no relativo. Então, legal, o Brasil está crescendo, né? A bolsa brasileira está subindo, mas como que está a estratégia de vocês? Então eu quero mostrar aqui, começando pela nossa carteira geral, né? Vamos pegar aqui do mês de outubro. Então, outubro começou agora, estamos gravando esse vídeo no dia 10, dia 11 de outubro. E aqui a gente está com as nossas carteiras em mais de 2%, 3% de alta no mês. Tivemos alta no mês passado, ganhamos o benchmark em agosto, ganhamos o benchmark em julho. Então, estamos ali com 3 meses seguidos de rentabilidade positiva nas nossas carteiras. Algumas das nossas carteiras já estão, inclusive, ganhando do Ibovespa no longo prazo, né? Ou seja, no ano, estamos muito melhores que o Ibovespa. Eu quero dar um destaque para vocês em relação à Rocket 5, que é uma das nossas estratégias que busca dentro da Bolsa de Valores aquelas ações que não são tão cobertas pelos analistas, o que a gente chama de mid-caps. Então, a Rocket 5 ela é uma carteira que começou conosco desde 2018 e somente no ano de 2018 ela teve uma rentabilidade de mais de 80% contra 15% do Ibovespa. Em 2019 tivemos uma rentabilidade de 70% contra 31% do Ibovespa. Só em 2020 que ela não conseguiu bater o nosso benchmark, realmente um ano muito complexo para a maioria dos fundos, investimentos. Você viu o Brasil realmente passando por uma volatilidade extrema por causa do coronavírus, então a gente conseguiu segurar muito bem ainda no ano, recuperar boa parte das perdas, mas fechamos com negativo. No ano de 2021, um ano onde a bolsa caiu por 6 meses consecutivos, nosso módulo de proteção foi ativado, conseguimos segurar muito bem. Tivemos fundos aqui em 2021 perdendo 20, 25% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa caía quase 12% nesse mesmo período. Nossa carteira Rocket 5 segurou ali e perdeu apenas 1,51, ou seja, nada praticamente comparado ao ano complexo que foi o ano de 2021. E olhando agora para o ano 2022, fechamento de setembro, nós vemos o Ibovespa com uma alta de 4,97, enquanto a Rocket 5 já faz mais de 10% no ano. Então, ou seja, nesse ano, carteira Rocket 5 dando mais que o dobro do que o principal índice. Se você tivesse comprado ali o BOVA11, você estaria com uma rentabilidade de 4 e pouco, enquanto a nossa carteira Rocket 5, contando apenas até o mês de setembro, não olhando outubro, temos uma rentabilidade de mais de 10%. E trazendo aqui para os últimos 3 meses, só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Se você olhar a carteira Rocket 5 nos últimos 3 meses, olha o mês de agosto, mais de 11% de rentabilidade, mês de setembro, mais de 6% de rentabilidade, julho também no positivo, o que faz com que a gente tenha mais de 10% de rentabilidade no ano. E por que eu estou focando na carteira Rocket 5? Porque nós estamos trabalhando nela para transformar esse resultado que já é muito bom, já ganhamos o benchmark no ano, nos últimos anos, só perdemos um ano,
fazer dele uma Rocket 5 2.0. Vocês pediram para nós, né? Foi uma das carteiras que mais foi pedido para que nós reabríssemos ela. Ela realmente não estava aberta desde o ano de 2020, porque como nós atuamos em uma faixa de ações do Ibovespa, onde não pode ter muita gente operando, porque senão isso pode distorcer o mercado, a Rocket 5, pela venda alta que ela teve em 2020, ela precisou ser fechada por esse motivo, e agora nós estamos trabalhando em cima dela para reabri-la para você. Então, depois de 2 anos praticamente com a carteira fechada, nós vamos dar a oportunidade para apenas algumas pessoas, porque de fato, se nós abrirmos isso para o público em geral, isso atrapalha na nossa rentabilidade ao longo do tempo, porque quanto muita gente estiver operando essa carteira, isso vai impactar na rentabilidade devido ao que a gente chama de capacity, né? Então, serão vagas extremamente limitadas. Então, se você que já é nosso assinante, você que já conhece a Rocket 5, ou você que ainda não é nosso assinante, mas que está em busca de uma carteira de ações onde tem 5 ativos que todos os meses estão batendo o benchmark e no ano já estamos ganhando bem mais que o dobro do que o principal índice do Ibovespa, convido você a clicar no link aqui embaixo. Teremos uma lista de espera e assim que a nossa carteira estiver pronta na versão 2.0, com mais rentabilidade, com menos risco, estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça, você seja o primeiro a ser notificado. Então, quero deixar aqui o convite para você clicar no link aqui embaixo e aguardar as próximas comunicações que o nosso time de marketing irá fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu trouxe um pouco de como está o Brasil em relação ao mundo, né? No relativo, estamos muito bem, estamos surfando um momento muito bom e você não pode ficar de fora dessa. Conto com você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.